Bom, continuando a nossa conversa sobre Kelsen e a teoria pura do direito, né, eu estava dizendo, né, sobre o conceito bastante elementar, bastante estrutural em toda a teoria pura do direito, o conceito de norma jurídica, a norma jurídica como um esquema de interpretação, como um ato de vontade objetivo, né? E a característica da contrafaticidade, né? Quer dizer, uma norma jurídica enquanto dever ser é muito óbvio, não se confunde com o ser, né? Com os fatos, daí a contrafaticidade. A norma jurídica enquanto ato de vontade objetivo pode coincidir com uma série de ações que na rotina de todos nós a gente vê por aí. Porém, né, é o elemento da objetividade ou do filtro, do crivo institucional que faz da norma jurídica jurídica, que faz da norma jurídica, né, um comando, um imperativo, e isso faz toda a diferença. A validade da norma jurídica só pode ser consistentemente entendida se levamos a norma jurídica para aquele complexo ordenado de normas que compõem o ordenamento jurídico. Foi bem aí que paramos na última pequena aula, né? Então, a expressão ordenamento jurídico por si é bastante ilustrativa. Né? A velha, né, famosa, tradicional representação da pirâmide escalonada, né? Que simbolicamente mostra exatamente a ordenação. As normas elas estariam muito bem estruturadas, muito bem organizadas em um sistema racional, normas superiores, normas inferiores, que vão se encadeando, né? E quando a gente pensa em uma norma intermediária que esteja na base da pirâmide, o parâmetro técnico-científico que se tem para se aferir, para se confirmar a validade dessa norma, é levando essa norma até a norma superior. Se há uma consistência, se há uma coerência entre a norma infraconstitucional e a norma concreta que decorre de uma decisão judicial, eu tenho elementos técnicos científicos para dizer que a sentença é uma sentença juridicamente válida. Para que eu confirme a validade de um artigo de lei contido no Código Civil, fazendo às vezes de uma norma infraconstitucional, eu tenho que concatenar, contrastar, né, a norma do Código Civil com as normas constitucionais, se elas se amarram, né, se são consistentes. A norma infraconstitucional é tecnicamente válida. Agora, quando a gente chega nas normas constitucionais, que são hierarquicamente superiores nos ordenamentos jurídicos dos estados modernos, eu devo parar. Então isso é muito significativo na construção da teoria pura do direito. Porque senão eu nem poderia falar de ordenamento jurídico. Não haveria ordem, não haveria controle. Ou seja, Kelsen, no âmbito da tradição de uma ciência normativa do direito, com o seu objetivo de evitar o sincretismo metodológico, ele faz todo um esforço teórico e intelectual
conceitual para isolar o fenômeno jurídico dos demais fenômenos sociais, políticos, econômicos, religiosos, morais, etc, etc, etc. Para isso, Kelsen recorre ao pressuposto, né, de validade de um ordenamento jurídico, o que ele chama de norma fundamental. E é importante, né, fundamental, imprescindível, que todos possam ter clareza que quando Kelsen traz o conceito de norma fundamental, ele não está se referindo a uma norma jurídica que é posta em um ordenamento jurídico que se caracteriza como válida, como ato de vontade objetivo, como esquema de interpretação quanto ao lícito ou ilícito. O conceito de norma fundamental está em outro plano, tem outra função. A função do conceito de norma fundamental é fechar o ordenamento jurídico. A norma fundamental é um pressuposto metodológico, é o que viabiliza um método puro de análise científica do direito proposto por Kelsen. A tal norma fundamental, enquanto fundamento formal de validade de um ordenamento jurídico, é um pressuposto, ou seja, é só uma ideia. A gente só pode pensar a respeito. A gente não apreende pelos sentidos. Kelsen, que está confeccionando a sua própria teoria, que está propondo essa teoria, tem autonomia para isso. Então, o recorte da teoria é ele quem traz. E ele assim o faz com o conceito de norma fundamental. Pressuposto lógico transcendental, pressuposto metodológico. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que no âmbito da teoria pura do direito, quando vamos aferir a validade de uma norma jurídica qualquer, devemos situar essa norma jurídica no ordenamento jurídico. E devemos desenvolver aquele raciocínio da compatibilidade entre norma inferior e norma superior até o ponto em que chegamos nas normas constitucionais, normas hierarquicamente superiores dos ordenamentos jurídicos modernos. Porque se não há norma jurídica hierarquicamente superior às normas constitucionais, quando eu chego nas normas constitucionais, eu necessariamente preciso parar ali. Ou seja, se a norma infraconstitucional é compatível com a norma constitucional, eu paro porque eu não tenho como contrastar, cotejar a norma constitucional com nenhuma outra norma jurídica posta. O que está para além da norma constitucional está no âmbito da política jurídica, está no âmbito da filosofia do direito, elementos estranhos à ciência do direito. Aí, necessariamente, incorreríamos em sincretismo metodológico. Aí, necessariamente, comprometeríamos a pureza da análise científica que Kelsen propõe. Logo, a norma fundamental, enquanto fechamento do ordenamento jurídico, ou seja, aquilo que mantém o complexo de normas jurídicas isoladas, da dinâmica social como um todo, é uma ideia, é um conceito que tem a função de recorte, que tem a função de fechamento operacional no âmbito da teoria pura do direito.
relação à norma fundamental ou ao pressuposto lógico transcendental da teoria pura do direito, isso só vai ficar, eu acredito, né, isso vai ficar realmente tranquilo para vocês com as próximas conversas, quando eu fizer menção, quando eu, na verdade, explicar, detalhar, né, a dinâmica jurídica segundo Kelsen, né? Porque vai ser exatamente aí que Kelsen vai ter êxito no seu objetivo de levar a doutrina do positivismo jurídico às últimas consequências. Mas cada aspecto, cada contribuição, cada capítulo da teoria pura, no seu devido momento, vamos tentar, né, ser um tanto organizados para que a conversa possa fluir com mais tranquilidade. Na próxima pequena aula, eu vou contrastar, né, as normas jurídicas com as normas morais. Isso é uma discussão contida no capítulo 2º da teoria pura do direito, e é uma discussão extremamente relevante, porque também, né, vai trazer uma contribuição para esse objetivo maior, né, de levar o positivismo, a tradição positivista, ou a doutrina do positivismo jurídico às últimas consequências. Mas vamos deixar essa discussão do próximo capítulo para a próxima conversa, né? Até esse momento, eu gostaria, né, e peço que façam esse exercício de relacionar, né, o propósito, o recorte da teoria pura do direito com o enfoque dogmático do estudo do direito ou com a dimensão normativa do estudo do direito. Peço, né, que também façam o exercício de visualizar a norma jurídica válida no ordenamento jurídico e ainda que visualizem o ordenamento jurídico fechado pela norma fundamental, ou seja, por uma ideia, por um recorte que tem a função de evitar o sincretismo metodológico e que vai também funcionar como fechamento operacional para a dinâmica jurídica segundo Kelsen, né? Mas em relação a isso, como eu já havia dito, eu ainda vou precisar explicar melhor para vocês. Bom, então agradeço vocês e continuamos na sequência.